Vamos lá então, mais uma aula onde nós vamos explicar para vocês a metodologia STAR. STAR é um acrônimo, tá? É Situation, Task, Action, Results, tá? Situação, tarefa, ações e resultados. Ele é muito utilizado para elaboração de currículos e entrevistas. Mas, Túlio, já elaborei meu currículo, não quero mais mexer, tá tudo certo. Vou te apresentar uma técnica muito interessante. E também aqui uma forma de você se preparar para as entrevistas, muito prática e utiliza um método bem específico e prático para te trazer resultados, tá joia? Então vamos lá. Metodologia STAR é uma forma estruturada de contar histórias profissionais reais para demonstrar determinadas competências que você vê como essencial nessa nova fase da sua recolocação, da sua transição de carreira. Tá? Então, ela é muito utilizada em entrevistas comportamentais, onde o profissional de RH, o recrutador, ele vai fazer algumas perguntas para identificar as suas competências comportamentais e realmente se aquilo que você diz, que você apresentou no currículo, como que você fez, que resultados você teve, como que você fez para ter determinado resultado, o que você fez com aquela competência que você descreveu. Então, a metodologia de STAR ela te ajuda nisso, tá? Bem como na construção de currículos e também lá no descritivo do seu perfil lá no LinkedIn. Então, ela organiza a sua resposta em 4 partes: situação, tarefa, ação e resultado. E eu vou te explicar cada uma delas daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Está aqui o S de situação, o T de tarefa, o A de ação e o R de resultado. Então, para que serve a metodologia STAR? Evitar respostas vagas durante a entrevista, do tipo, quando o recrutador te pergunta alguma coisa, você fala assim, sou proativo. Negativo. Você vai substituir por evidências. Tá? Então, situação, eu fiz XYZ e gerei tal resultado. Isso demonstra aquela competência que você tem, tá bom? Então, a STAR ela serve para realmente substituir aquilo que você diz por evidências. Ela ajuda o recrutador, entenda o seguinte, você tem que facilitar a vida do recrutador. Se você dificulta a interpretação de suas competências, aquilo que você sabe fazer, ele não vai ter segurança em te contratar. Então você ajuda o recrutador a entender como você pensa, decide, age e gera valor, usando o seu comportamento passado ao longo da tua vida profissional como um preditor do desempenho futuro. Ele quer prever qual é a tua competência para você vir para a empresa dele. Então ele analisa comportamentalmente aquilo que você entregou nas empresas que você participou, como que você entregou isso, visando justamente que você tenha desempenho na empresa que ele está te contratando, né? Ou seja, um preditor de desempenho futuro. Eita, tomei uma picada aqui de uma abelha. E organizar também o seu discurso durante as entrevistas, durante dinâmicas. Tem algumas empresas que elas fazem dinâmicas de grupo. Então, se, por exemplo, você for recrutado nesse processo de seleção agora, da empresa, for selecionado e depois numa segunda fase lá na empresa, você for chamado para uma dinâmica de grupo, você pode processar e agir dessa forma como a gente vai te explicar aqui, tá bom? Então você organiza o seu discurso para entrevistas, dinâmicas, pitch, networking e também servir de base para bullets de currículo. O que é bullets de currículo, Túlio? É você pontuar aquilo que você faz no teu currículo. Você descreve o seu currículo, tá bom? Você colocar pontualmente itens um seguido ao outro, né? Bullets que significa marcadores, tá, pessoal? Então, aqueles marcadorzinhos que você coloca lá no teu currículo, tá? Bem como para você organizar perfis profissionais e também cartas de apresentação. Então, como que você aplica isso na prática, o passo a passo? Vamos lá. Primeiro de tudo, você vai escolher uma competência que você viu que é importante você deixar frisado durante a tua entrevista ou durante a tua elaboração do teu currículo. Como que você faz isso, Túlio? Você vai pegar uma competência-alvo que você queira focar, por exemplo, liderança, comunicação, resolução de problemas, competências relacionadas à segurança do trabalho, gestão de projetos, tá? E selecione uma situação marcante, a situação marcante que realmente você vivenciou ao longo da tua vida. Lembre-se, num currículo, numa entrevista, sempre diga a verdade, tá? Pense em um caso real em que houve um grande desafio ou oportunidade relevante que você teve um papel ativo, apresentou um resultado, né?
e houve um resultado claro, ou uma melhora de algum setor, de algum profissional, da empresa, uma meta atingida, um problema resolvido, seja o que for, teve uma transformação. E essa transformação ocorreu por conta de algo que você fez, tá? Então essa é a intenção. Identifique a competência, relembre um caso em que essa competência foi usada e o resultado gerado ou a meta atingida. Tá bom? Vamos lá, daqui a pouquinho eu vou te explicar. Mas é importante que você entenda. Escolha a competência, associe esta competência a uma oportunidade, né, que ela foi utilizada e qual foi o resultado que essa competência gerou para o seu empregador. Simples assim. Como é que eu aplico isso, Túlio? Primeiro de tudo, você vai rascunhar em 4 blocos. Quais são os 4 blocos? Situação, tarefa, ação e resultado, nessa sequência. Aí você vai juntar uma, duas ou três frases para contextualizar aquilo que você fez, mais uma ou duas frases sobre a meta que deveria ser atingida, ou o propósito, o objetivo. Depois a ação, o que é que realmente você fez, que é a parte um pouquinho mais longa, tá? E o resultado que você implementou. É direto ao ponto, três dados ou metas, ou impactos, feedbacks ou resultados que você apresentou, mas direto ao ponto e de forma objetiva, tá? Então, vou te explicar daqui a pouquinho, mas é importante que você entenda que tudo isso você vai juntar durante a sua entrevista ou até mesmo durante a descrição item a item dentro do teu currículo. Outra coisa, você tem que ajustar o estar dentro do canal, ou seja, dentro do contexto ao qual você está utilizando a técnica do estar. Se for durante a entrevista, você tem que contar como se fosse uma mini história de no máximo 2 minutos. Não seja prolixo, seja objetivo e direto ao ponto seguindo essa sequência: situação, tarefa, ação e resultado. Depois, ou se o canal agora, ou seja, você vai utilizar a técnica STAR para a elaboração de um currículo, você tem que transformar essa situação toda, tarefa, ação e resultado, relacionado a essa ação que trouxe um resultado relevante, em bullets curtos, ou seja, em pontos, em marcadores, onde você tem que enfatizar a ação e o resultado. A situação você vai falar, a tarefa a qual você estava subordinado, porém dê ênfase à ação e resultado, porque o recrutador ele quer saber o que é que você fez, como que você fez e que resultado você trouxe, tá bom? A situação e a tarefa são apenas etapas anteriores, intermediárias, anteriores, que são necessárias para o recrutador entender aonde que está ocorrendo aquele contexto. O mais importante é a ação e o resultado gerado. É para isso que a gente serve para o mercado de trabalho, para a gente implementar alguma coisa, ou seja, ação, e que resultado a gente traz diante daquela implementação que a gente opera, tá bom? E o outro canal é o LinkedIn, onde você pode usar para estruturar um texto corrido, tal como lá na entrevista, na elaboração de um currículo, descrevendo as suas experiências, tá? Então no LinkedIn também é totalmente possível de você aplicar, tá? Vamos lá. Então no currículo a ideia é condensar o estar em frases curtas, focando no que você fez, a ação e no resultado que foi gerado. Então exemplo, vamos lá. Digamos aqui que a gente tem um profissional que ele tem experiência em segurança do trabalho e a empresa que ele estava trabalhando é essa daí, chamada Aman, tá? E nesta empresa, o que ele fez? Ele estruturou procedimentos de segurança para oficinas e atividades em altura. Altura é local elevado, tá? Aumentando o uso adequado de EPIs, que são equipamentos de segurança, e reduzindo situações de risco em operações com veículos e plataformas elevatórias. Planejou e ministrou treinamentos obrigatórios, seguindo as normas regulamentadoras 6 NR 6, 10, 11, 20, 23, 33, 35, elevando o nível de conformidade com normas regulamentadoras em obras e serviços de engenharia, né? Então veja, e ele está colocando o que ele fez, o resultado que foi gerado. Qual foi? O que ele fez? Estruturou o resultado aumentando. No exemplo de baixo, o que ele fez? Ele planejou e ministrou e o resultado elevando o nível de conformidade. Então, o que veio anteriormente, tá? É ali aonde ocorreu, onde foi o evento, a situação e a tarefa, né? A tarefa dele é relacionada à segurança do trabalho, tá? Então ele estruturou, ele está descrevendo a ação que ele fez e o resultado gerado. Então é dessa forma que você faz. Você escreve uma frase curta, dando ênfase à ação e o resultado, né? Um outro exemplo aqui, ó, seguindo, né?
Ele implantou processos de CIPA, também relacionados à segurança do trabalho, tá? São processos de segurança do trabalho, em campanhas de saúde, segurança, em unidades Senac, Sesc. Olha o resultado, melhorando tal coisa. Ele fez o quê? Elaborou mapas de risco, planta, fazendo o quê? Qual o resultado? Apoiando decisões gerenciais e contribuindo para a redução de incidentes nas indústrias. Olha o de cima. Melhorando a identificação de riscos e engajamento das equipes. Então veja que é sempre importante você realçar o que você fez e o resultado gerado. O resultado gerado está logo após o gerúndio, melhorando. Melhorou o quê? Identificação de risco e engajamento. No outro, ele elaborou. E o resultado, apoiando as decisões da gerência. E ainda assim contribuiu para quê? Para um resultado de incidentes na unidade. Então é isso que você tem que deixar bem claro na descrição, no descritivo do teu currículo. E também quando você for questionado. Foi questionado durante a entrevista, mas fala mais aí para mim, ô João. O que você fez aí quando você trabalhava lá na FEComércio? Que resultados foram gerados? Aí ele vai explicar para a recrutadora, né, que ele implantou processos na CIPA, em campanhas de saúde, cujo resultado foi melhorando a identificação de risco e engajamento das equipes. Você não precisa falar e como resultado, não, ela vai entender que o resultado é melhorando a identificação de riscos. Ó, qual foi o resultado? Melhorando a identificação de riscos e o engajamento das equipes em ações preventivas. Isso é importantíssimo para quem trabalha na segurança do trabalho. Você tem que reduzir os riscos, identificá-los com mais frequência ou melhorar esse aperfeiçoamento de como descobri-lo, né? Porque você tem que trabalhar de forma preventiva. E aumentar o engajamento das equipes nessas ações preventivas. Isso é muito importante. Então é isso que você tem que notar. Que competência eu desejo mostrar, como que eu vou mostrar isso, né? Através do STAR, ok? E lembra de situações práticas na tua vida, o que você fez, os resultados que você alcançou, quais foram os pontos fortes ao longo da tua carreira, e aí você descreve a atuação e principalmente o resultado, tá? Então, exemplo aqui do colega. Ele era responsável pela estruturação de práticas, planejamento, levantamento, acompanhamento, mapeamento, responsável, né? Responsável pela gestão da equipe. Então, ele descreveu ali o que ele as tarefas dele, mas ele poderia ter escrito de forma diferente. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ele poderia ter escrito de forma diferente? Poderia. Ó, por exemplo, aqui, ó. Responsável pela estruturação de práticas de segurança no trabalho nas equipes militares da Prefeitura Militar da AMAN. Como que eu escreveria isso seguindo a metodologia STAR? Estruturou ou estruturei as práticas de segurança do trabalho e as equipes da Prefeitura Militar. Agora vem o resultado. Padronizando rotinas e reduzindo exposições a riscos em atividades operacionais. Estão entendendo? O próximo. Ele descreveu ali o que ele fazia. Planejamento e realização de capacitações e treinamentos tais como NR e assim vai. Como que eu escreveria? Planejei ou planejou. Ministrou ou ministrei. Aí depende qual é o pronome que você quer utilizar. Primeira pessoa ou na terceira pessoa. Eu utilizaria na primeira pessoa, tá? Planejei e ministrei treinamentos obrigatórios para militares e terceirizados. Qual o resultado? Elevando o nível de conformidade com normas regulamentadoras. Tá? Então vejam que aqui eu descrevi o meu currículo com o STAR embutido. O STAR está embutido aqui. E de forma exposta em bullet points, pontos, 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 marcadores. E de forma enxuta. Por que enxuta? Cara, não estou enrolando, vou direto ao ponto. Estruturei ou estruturou práticas e o resultado foi esse. Padronizando rotinas, tá? Ok? Deixa eu ver aqui, eu falei. Então, a situação é o contexto, onde você estava, com quem, em que organização, em que momento, qual era o cenário, problema, oportunidade, tá? Então, você pode ser questionado sobre a determinada situação de um cargo que você escreveu, que você você colocou lá no teu currículo e você foi questionado por essa pessoa. Aí você vai lá e fala, não, na época em que eu atuava como técnico de segurança numa rede de clínicas, havia alto índice de quase acidentes em determinada atividade. Quase acidentes, pessoal, é diferente de incidentes, tá? O quase acidentes você identifica o problema com certa previsibilidade e não causou nenhum tipo de problema, tá? O incidente ele é um pouco mais amplo, o risco é um pouco maior, tá bom? Então, em que situação foi que você apresentou esse resultado, fulano?
Na época que eu atuava como técnico de segurança do trabalho, numa rede de clínicas, havia alto índice de quase acidentes em determinada atividade. Né? E o tarefa é o objetivo ou a responsabilidade que você tinha naquela situação, ou que esperavam de você, qual era a meta, o desafio e que você assumiu. Então, eu já começo a minha história o seguinte, ó. Na época em que eu atuava como técnico de segurança do trabalho, numa rede de clínicas, havia alto índice de quase acidentes em determinada atividade. E eu era o responsável por revisar os procedimentos e reduzir os riscos dessas operações. Então, eu estou descrevendo a minha tarefa. Tá? Então, durante a entrevista, a recrutadora pode te perguntar: o que você fazia? Então, quando você for descrever o que você fazia, você descreve se baseando no estar. Fala sobre a situação, fala sobre a tarefa, e agora você vai falar a ação. O que foi que você efetivamente fez? Como você fez para trazer o resultado que você vai explicar em seguida, que é o que eles querem saber: ação e resultado. Então, a ação é o que você fez, o passo a passo, decisões que você fez, ferramentas que você utilizou, estratégias que você elaborou, comportamento que você teve, como que você se comunicou, liderou ou executou. Aqui entra o como. Pensa no seguinte: a ação é o como. Tá? Você colocou esta competência que você quer evidenciar, liderança, proatividade, capacidade de análise de risco, análise estratégica. Então, é o como você empreendeu, aplicou aquela competência que você quer demonstrar, sempre baseado em evidências reais da sua vida laboral, tá? Aí o que você fez? Então eu mapeei os riscos, atualizei procedimentos, treinei equipes, implementei checklists, ajustei o uso de EPIs, negociei mudanças com a equipe de gestão. Então veja, é isso que ela quer saber. Quando você fala sobre a sua ação, você descreve a sua capacidade, que ferramentas, né, que repertório de atitudes e conhecimentos você tem. Isso é muito importante. Então, voltando lá novamente, ó. Então, fulano, descreve para mim que você fazia lá, que resultados que você trouxe, né? Você colocou aqui que você realmente tem essa competência de ser proativo e líder, não sei o quê. Me conta mais. Aí você vai lá e conta utilizando o STAR. Então, na época que eu atuava como técnico de segurança numa rede de clínicas, havia alto índice de quase acidentes em determinada atividade e eu era o responsável por revisar procedimentos e reduzir o risco dessas operações. E certa vez, nessa ocasião que a senhora está me perguntando, eu mapeei os riscos, atualizei procedimentos, treinei as equipes, implementei checklists, ajustei o uso de APIs para toda a equipe, negociei mudanças com a equipe de gestão e o resultado de tudo isso? Nós reduzimos em 37,5% os incidentes da empresa, passamos em auditoria sem qualquer tipo de não conformidade e a equipe relatou muito mais segurança na atividade. Ou seja, eu estou trazendo um impacto concreto daquela minha ação, trazendo indicadores. Ó, indicadores é isso aqui, ó, tantos por cento de incidentes, entendeu? Não conformidades e assim vai. Tá? Mais segurança. Se você tivesse índices de segurança, você passa, tá? Então, aqui nesse caso, ele consegue explicar quantos por cento ocorreu de redução de incidentes, porque isso daí é um indicador mapeado, né? Se você é motorista de viatura, quando assumi a viatura, ela teve um índice de economia de combustível em tantos por cento, ela rodou tantos por cento a mais, eu fui capaz de aumentar a previsibilidade da manutenção preventiva, não sei o que. Você tem que colocar o resultado de quando você teve das suas ações. Você tem que explicar qual é o resultado de suas competências. Você está ali para se vender, tá bom? Ah, Túlio, não tem esses índices mapeados. Então você não fala os índices. Você deixa ele aberto. Passamos em auditorias, houve um aumento da segurança, uma redução de quebras e assim vai. Redução de desperdícios, tá? Mas se você trouxer indicadores, melhor ainda, tá bom? Então o resultado é impacto concreto, melhorias observáveis, feedbacks que você tem recebido, positivos, mudanças de antes e depois quando você implementou alguma coisa, o antes e o depois, aprendizados relevantes que foram gerados ou que você teve, tá? Então tudo isso daí são resultados, ok? Então tá aqui a parte do currículo do colega e como que eu faria uma versão mais enxuta, utilizando o bullet points, focando em ação e resultado para poder descrever
o currículo, tá? Então tá aqui o currículo como ele escreveu e eu escreveria dessa forma, na primeira ou na terceira pessoa, tanto faz, tá bom? Dicas avançadas aqui para você. O militar, ele tem, às vezes, problema, não só o militar, mas com profissionais de uma área assim, muito técnica. Às vezes eles descrevem termos muito técnicos. E para o recrutador isso é difícil. Então você tem que traduzir aquilo que você faz durante a descrição da situação, tarefa e resultados. Tá? Em termos compreensíveis para o recrutador, para que ele entenda. Né? Gestão de pessoas, operação de frota, gestão de projetos, né? É como você teria que descrever para o mercado do serviço. Você tem que descrever ajustando o teu vocabulário, o seu termo semântico lá da tua área específica, né? Seja você militar, um cara profissional de TI, profissional da área médica também fala muitos termos específicos que o recrutador às vezes não entende, né? E adaptar isso para gestão, para operação, tá? Para processos, isso é importante, você traduzir isso. Crie também um banco de histórias, que a gente chama Banco STAR, onde você utiliza a metodologia STAR, tá bom? Vai lembrando os principais pontos da tua vida e descreve no Banco STAR aquilo que você deseja demonstrar naquela história. Né? Traga 6 a 10 histórias muito fortes e vai adaptando para perguntas diferentes. Entenda o seguinte, o recrutador, ele pode fazer perguntas relacionadas a como que você foi capaz de superar, de resolver situações de conflito, como que você lida sob pressão, como que você exerce liderança, como que você traz resultados expressivos. Então são as histórias que você tem que contar para manifestar essas competências que o recrutador deseja saber, ou até mesmo que você falou que você tem, você tem uma competência de liderança. Como que você manifesta esta competência de liderança no seu currículo, né? Então o Banco Star, ele facilita você criar, não é nem criar, aperfeiçoar a história real da tua vida, demonstrando esta competência que você separou como muito importante, que aquela história que você passou, ela consegue traduzir e manifestar, demonstrar que você tem aquela competência. Então você usa o Banco Star para isso, tá? Nós vamos te explicar daqui a pouquinho como você faz isso. Então o Banco Star é só uma lista organizada de histórias chaves reais, cada uma já pensada na situação, tarefa, ação e resultado, mas resumidas para você adaptar conforme a pergunta e a competência que você deseja demonstrar. Então são histórias típicas que você pode reescrever com suas experiências reais, ok? Então, por exemplo, numa determinada história da tua vida, você quer demonstrar que você tem liderança de equipe, capacidade organizacional, que você sabe analisar dados, que você tem responsabilidade e atenção a detalhes, tá? Então, nessa história da gestão de equipe administrativa, em que você atuava como auxiliar administrativo, você, ao longo da situação tarefa, ações e resultados, você quer demonstrar que você tem esta competência. Como que eu vou fazer isso, Túlio? Através do Banco Star. A tarefa, a situação é a tarefa, você sabe muito bem o que aconteceu. Você atuava como auxiliar administrativo em um setor operacional do quartel do Exército, tá? Evita de utilizar termos militares, é comum a pessoa falar assim, lá no batalhão, na companhia, no pelotão, a pessoa não sabe o que é isso. Ela não sabe. Responsável pela gestão de uma equipe de 8 militares pelo apoio administrativo da sargentiação. Não. A pessoa não sabe o que é sargentiação. Vai lá e coloca. Pelo apoio administrativo pelo apoio numa sessão administrativa, em um contexto de alta demanda de processo e necessidade de manter a subunidade sempre completa, né? Então, mesma coisa aqui, subunidade também. Você tem que substituir por um termo que a pessoa entenda que é uma unidade administrativa altamente operacional, por exemplo, isso, tá? E o que você fazia? Coordenei as atividades da equipe, distribuí tarefas e acompanhei prazos, analisei e elaborei processos disciplinares e administrativos. Então, estou demonstrando organização e responsabilidade.
Produzir relatórios de concessão, alteração e parcelamento de férias. Estou demonstrando essas capacidades de responsabilidade e atenção a detalhes. Mantive atualizadas as folhas de alterações individuais. Olha aqui. Né? Operei o sistema de cadastro de pessoas do Exército. Então, estou demonstrando aqui responsabilidade e atenção a dados, análise de dados. Tá? E está aqui até demonstrando capacidade de uso de software. Tá bom? Mas talvez não seja isso a ênfase. Ok? Mas ele está manifestando essas competências aqui. Quais foram os resultados? Garantiu-se a tramitação correta de processos disciplinares, evitando falhas. Então tá aqui os resultados, ó. Evitou falhas. O plano de férias manteve a companhia continuamente guarnecida. Então tá lá, ó. Manteve-se guarnecida. Os cadastros de pessoas permaneceram atualizados. Então, qual foi o resultado? Atualização dos dados, dos cadastros, e facilitou decisões da chefia. Então é isso, ó. Então, eu descrevo qual competência eu desejo manifestar. Ou o que eu identifiquei que aquela história que eu lembrei quando eu estava lá na gestão da equipe administrativa, como auxiliar administrativo, naquelas situações todas, eu sou líder, organizei, analisei dados. Aí como que eu vou demonstrar isso? Principalmente aqui, ó, descrevendo as ações e os resultados obtidos diante daquelas ações, tá bom? Aqui, ó, um outro caso. Entrega seguro de passageiros em rotas urbanas. Então, esse daí foi o título da história dele, como de um outro profissional, que é um motorista categoria D, onde ele quer ser recolocado no mercado de trabalho como motorista de caminhão, tá bom? Que o militar diz viatura pesada, viatura operacional 5 tom, tá bom? Então, atuei como motorista de viatura operacional 5 tom, categoria D. Então, você tem que substituir, se você for militar, está escutando essa aula, você tem que substituir viatura operacional 5 tom por caminhão, e coloca o descritor desse caminhão, desse tipo de caminhão, para a pessoa entender. Responsável pelo transporte diário de militares em rotas de estrada de terra, áreas urbanas e ou intermunicipais, com horários rigorosos e diferentes condições de trânsito, clima e terreno. Então veja que a história já está contando o quê? Que eu quero manifestar competências-chave de direção defensiva, responsabilidade, foco em segurança, atendimento ao cliente, adaptabilidade, desempenho operacional e confiabilidade. É isso que eu quero demonstrar nesta tarefa, nesta situação que aconteceu lá na minha vida real como motorista de categoria D. O que eu fiz então? Ações. Planejei rotas, realizei inspeções, dirigi de forma defensiva, mantive comunicação, registrei ocorrências. Resultados. Mantive o histórico sem acidentes, cumpri os horários planejados, recebi feedback positivo, ou seja, fui elogiado pela minha direção segura e também contribuí para a maior confiabilidade do serviço de transporte. Então, é dessa forma que eu manifesto na construção do meu currículo, de forma enxuta, como eu expliquei ali, colocando nos bullet points aqui, ó, tá? Focando naquela competência que eu desejo demonstrar. Então, eu utilizo esse banco STAR tanto para a confecção do currículo, como também para uma arguição, uma pergunta da recrutadora. Fulano, você escreveu aqui que você é muito bom na liderança de equipe. Fulano, você descreveu aqui para mim que você é muito bom em direção defensiva. Conte para mim como é que você fez isso. Aí você vai contar, lembrando a situação, tarefa, ação e resultado. Você fez isso, então é fácil você lembrar. Só você lembrar esse processo mnemônico. A situação aconteceu quando eu era motorista assim, assim, assado, e eu fiz isso, isso e aquilo. E os resultados foram esse. Simples assim. Você tem que lembrar desta ação. A situação tarefa, que aconteceu, qual era a situação, qual era a tua responsabilidade, o que você fez, lembra que ações é o como e que resultado você trouxe. Você tem que focar principalmente na ação e no resultado. Ok? Então, uma visão geral do Banco STAR, tá? Onde eu vou apresentar para vocês aqui situações onde tem algumas competências que eu desejo demonstrar.
conflito de equipe, erro ou falha de aprendizado, trabalho sob alta pressão, eu tenho liderança de equipe, resultado expressivo, quero manifestar melhoria de processo, quero demonstrar atendimento e relacionamento e quero demonstrar que eu tenho tomada de decisão difícil, né? Então, conflito na equipe, situação. Em um projeto multidisciplinar, 2 áreas discordavam sobre prioridades e o cronograma estava atrasando. Eu tinha como tarefa mediar conflitos e alinhar um plano que permitisse a entrega. O que eu fiz? Como eu fiz? Então, conduzi reuniões focadas em fatos e objetivos, ouvi cada lado, mapeei interesses, renegociei prazo e redistribuí as atividades com critérios claros. Qual foi o resultado disso? Diminuição de tensões, tomada do cronograma, entrega do projeto dentro do prazo e com avaliações positivas da liderança. Estão entendendo? Então, se eu quero demonstrar, por exemplo, conflito na equipe, eu coloco lá no meu banco de competência, do Banco Star, coloco a competência. A competência é conflito na equipe, ou seja, eu sou resoluto para dirimir conflitos na equipe, solucionar problemas na equipe. Aí eu venho lá, conto a minha situação, tarefa, falo aquilo que eu fiz, é o como, ações principais e resultados que foram gerados. Estou aqui dando um exemplo de conflito na equipe, que você pode novamente, como eu falei, descrever isso no seu currículo aqui, ou também se preparar para a entrevista quando você for explicar por que você descreveu no teu currículo que você tem a competência de ser uma pessoa resoluta para resolver problemas de conflito na equipe. Então você escreve o que você fez, a situação, tarefa, ação e resultado. Aí quando ela te perguntar, você vai lembrar. É assim. Todas as competências que você escreveu, coloca o Banco Star. Aí ela te perguntar por que você tem essa competência, você vai lembrar. A situação foi essa, a tarefa era essa, o como eu fiz é a ação, o resultado gerado foi esse. Simples assim. Ok? Então, se você escreveu uma competência, lembra da metodologia STAR na hora que você for questionado. Se você estiver muito bem preparado, você vai se dar muito bem. Então, para cada uma delas, aqui ó, eu dei vários exemplos e depois você pode estar acompanhando num documento que a gente pode depois entregar para você aqui, tá bom? A gente entrega isso daqui para você, tá? Esse descritor todo de cada um desses exemplos para você ter como referência, tá? Ok? Então, conflito na equipe, erro, falha de aprendizado, trabalho sob pressão, liderança, equipe de projeto, resultado expressivo, melhoria de processo, cliente difícil, tomar decisão difícil. Então, são vários exemplos em que você depois pode estudar, ok? Lembrando que isso aqui é baseado numa situação real. Então, você tem que fazer a mesma coisa da competência que você tem, que pode ser a mesma, você é capaz, você tem altas competências para melhoria de processo. Adapta isso para aquilo que você faz, ok? Isso aqui é baseado em situação real de um profissional, tá bom? Então, adapte a tua melhoria de processo para o teu cargo e função e não copia isso daqui, tá bom? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo apenas te apresentar como que esse profissional ele mapeou a melhoria de processo, como que ele descreveu a situação e a tarefa, qual era a ação que ele fazia e o resultado que ele trouxe diante dessa competência de melhoria de processo. Né? Ele reduziu o tempo de execução, diminuiu falhas, tá? Melhorou a clareza para quem executa o processo, ok? Então é isso que a gente tinha para passar para você se preparar para a entrevista e descrever competências que você tem no teu currículo, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para você, tá? E estude bastante, se dedique, escreva detalhadamente a competência que você quer fazer, que você quer demonstrar. Descreva a situação, tarefa, ação e resultado, sempre baseado nas competências que você tem, nas ações que você realmente teve na sua vida, que tudo vai dar certo, tá? Você pode, às vezes, estar falando o seguinte, mas Túlio, eu sou muito novo, no quartel, fiquei muito pouco tempo, eu não tenho tanta experiência nem resultado. Você tem experiência, você foi submetido a inúmeras situações de trabalho sob pressão e teve que demonstrar uma capacidade laboral diferenciada. Então, valorize aquilo que você fez. Por menos experiência que você tem um papel relevante naquilo que você fez, tá bom? Procure lembrar dos eventos mais significativos na sua vida. Você vai ver que vai dar certo, tá?
Se apoie nesses eventos mais significativos e lembre, que resultado eu tive? Foi esse. O que eu tive que fazer para ter esse resultado? Situação, tarefa, ação e resultado. Tá bom? Você vai ver que vai dar certo.